Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Muito bem, você que tem Bíblia, abra ela lá em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Na verdade, capítulo 1. Depois a gente lê o 2 aqui. A partir do verso de número 1. Amém? Diz assim a palavra: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Eu acho que está, espera aí só um pouquinho, gente, deixa eu melhorar aqui primeiro o som, senão a gente fica ruim de ministrar. Se não vai dar, eu pego o microfone lá de som. Alô, som. Melhorou, né, gente? Ficou melhor, não? Vamos aqui com esse aqui, vamos. Estão me ouvindo melhor agora? Amém? Vamos lá então. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e que em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Pai, nós te damos louvor, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, de estarmos, Senhor, mais uma vez, na Tua presença, e a nossa oração é para que o Senhor nos dê, mais uma vez, uma boa medida da Tua palavra, de graça sobre graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Gente, antes de eu começar, deixa eu insistir mais um pouquinho, esse microfone aqui estava melhor e acabou ficando pior, né? Quando eu peguei ele estava bom, acho que se puder botar na regulagem que estava antes, eu acho que acabou ficando abafado de novo. Amém?
Gente, eu estou com uma palavra no coração, muito importante, eu creio, e essencial para que a gente na vida dê certo nas coisas que a gente se propõe a fazer. É muito importante que sempre antes de você tomar qualquer decisão sobre aliança, acordo, negócios, sociedade, congregação, relacionamento, você conheça plenamente a visão, a missão e os valores da pessoa em que você vai confiar parte da sua vida, da pessoa que você vai escolher para compartilhar com você o chão da vida, a estrada, a caminhada. É muito importante nós andarmos com pessoas que primeiro saibam para onde estão indo, tenham uma visão clara sobre o seu futuro, sobre os seus propósitos, os seus sonhos, a missão em que elas estão realizando para chegar nesse lugar e os valores que elas carregam. E isto é para tudo. Para um relacionamento conjugal, por exemplo, é importantíssimo. A Bíblia diz que não há comunhão entre crentes e descrentes. A Bíblia diz que não deve haver julgo desigual no relacionamento amoroso, na pessoa que a gente vai escolher para andar conosco, para formarmos uma família. A gente vê muita gente sofrendo, porque lá atrás não considerou, não sabia disso, não considerou isto, e acabou formando uma aliança. Nós vemos muito, especialmente naquilo que diz respeito à fé cristã, nós vemos muitas pessoas que se apaixonaram por pessoas que não professavam a mesma fé, e no momento da paixão, no início do relacionamento, no início da vida conjugal, as coisas meio que caminhavam por si, mas chega algum momento da vida que aquilo que nós carregamos se torna muito forte dentro de nós. O espírito que temos clama papai. Então, quando você, por exemplo, se relaciona com uma pessoa que não professa a sua fé, é inevitável, em algum momento da sua vida, você vai procurar viver, manifestar, realizar os propósitos de Deus para a sua vida, e quando essa pessoa está com você, não professa a sua fé, mas também não se opõe, ainda é menos mal, porque de alguma forma você pode, orando, santificando, buscando ao Senhor, esperando no Senhor, proclamando o Senhor na tua casa, se não há oposição, de certa forma você tem uma liberdade, e lá na frente você ganha essa pessoa. É possível que isso aconteça, mas não se esqueça que também é muito comum nós vemos pessoas que se opõem gravemente contra, e deixam bem claro: quando você me conheceu, você sabia que eu não gostava disso, quando você me conheceu, você sabia que eu não queria. Qual é o resultado? A gente sofre, porque lá atrás a gente não viu a visão, a gente não considerou a missão, não considerou os valores, nós fomos induzidos por outros sentimentos. É muito importante usar a razão. No que diz respeito ao trabalho, também é a mesma coisa. Às vezes a gente está buscando por uma porta de emprego e abre-se uma porta e a gente tão somente aceita só porque é uma oportunidade de emprego, mas um cristão, ele não anda sem propósito. Um cristão, até para aceitar um emprego, ele tem que considerar visão, missão e valores. Ele precisa considerar isso, porque ele vai trabalhar numa empresa que talvez seja completamente antagônica à sua visão, aos seus valores, à sua missão de vida, ao seu propósito de vida. Então não pode ser apenas uma oportunidade salarial, um valor monetário que me conduza a tomar as decisões. Eu ando por propósito, eu não ando por necessidade. Nós cristãos andamos assim. Então é muito comum você ver filhos de Deus sofrendo no trabalho, porque infelizmente eles estão em lugares que depreciam completamente os valores que eles acreditam, que vão completamente contrário àquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida, os valores do reino de Deus. Às vezes as pessoas sofrem por isso,
Com relação à igreja, da mesma forma, é muito importante, quando nós resolvemos congregar num lugar, nós conhecermos a visão, a missão e os valores. Obviamente que a visão da igreja é uma visão que diz respeito a Cristo, Ele é o alvo. Nós temos os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Então, qualquer igreja que seja igreja de Cristo, a sua visão, ela é unânime, a visão da igreja de Cristo é o próprio Cristo. Agora, missão e valores podem mudar? A missão, cada igreja, cada parte, cada congregação, cada cidade, cada povo do Senhor em determinado lugar do mundo tem uma missão específica. Então isso também é muito importante, porque senão a gente pode errar e depois se frustra, porque a gente está no corpo de Cristo, a gente está com o povo de Deus, entretanto estamos numa missão completamente contrária. Talvez algumas igrejas sejam levantadas por Deus para fazer missão na África, cuidar de crianças órfãos na África, glória a Deus. Outras igrejas talvez sejam levantadas por Deus para fazer missão nos presídios. É completamente diferente, é outro lugar. O propósito é o mesmo, levar todos a Cristo. O Senhor veio para todos, mas se você é chamado para cuidar de crianças na África, você não vai dar certo no presídio, porque a sua missão, a missão dada por Deus para você, para chegar a Cristo, para levar as pessoas a Cristo, é outra. Os valores também são muito importantes, é a junção das três coisas, a visão, a missão e os valores, porque às vezes a gente conhece pessoas que têm uma visão clara, que têm uma missão clara, mas o caráter ainda não está de acordo, os valores são diferentes dos nossos, aquilo que as pessoas dão valor, às vezes é diferente daquilo que você valoriza. Então visão, missão e valor é fundamental para você fazer escolhas certas na vida, para nós tomarmos a direção certa na vida. Esse texto que nós acabamos de ler, ele conta é uma carta de Paulo aos Colossenses, à igreja de Colosso, e é muito interessante que é uma carta que Paulo escreve a uma igreja que ele nunca visitou. Não sei se você sabe disso, mas Paulo nunca foi a Colossos. Paulo não conheceu pessoalmente os colossenses. Muitas cartas de Paulo eram cartas onde Paulo foi, plantou a igreja, foi embora, depois mandou cartas perguntando como estavam, orientando, exortando, doutrinando a igreja. A maior parte das cartas que Paulo escreveu foram para igrejas que ele mesmo plantou, que ele mesmo visitou, que ele mesmo conhecia. Agora, por curiosidade, a igreja de Colosso, os colossenses, Paulo não visitou, Paulo não conheceu. E Paulo escreve uma carta que, se você olhar com atenção, você vai ver que a carta que Paulo escreve a Colossos não é uma carta onde Paulo está doutrinando, trazendo ensinos e doutrinas. O que Paulo está trazendo para Colossos é um reforço a uma doutrina e a um ensino que eles já haviam recebido. É incrível isso. Você vai ver no capítulo 2, você vai ver no capítulo 3, você vai ver no capítulo 4, você vai ver o tempo todo Paulo num espírito de reforço, relembrando, consolidando aquilo que eles já haviam recebido. E Paulo diz de quem? De Epáfras. E Paulo chama de amado cooperador e fiel testemunha do Evangelho de Cristo. Olha que extraordinário isso. Paulo não precisou escrever uma carta aos Colossenses, doutrinando ou consertando qualquer coisa,
Paulo escreveu uma carta apenas reforçando o ensino que eles já haviam recebido. E Paulo diz de quem? De Epáfras. E diz por quê? Porque ele era um amado cooperador e fiel testemunha de Cristo. Sabe quem era Epáfras? Uma pessoa que reproduziu fielmente a visão, a missão e os valores que ele havia recebido do apóstolo Paulo. Cooperador, companheiro de ministério, alguém que foi ensinado. Epáfras significa gracioso, alguém que foi ensinado por Paulo, e quando foi enviado por Paulo, ele simplesmente reproduziu, e reproduzindo gerou a mesma coisa que Paulo geraria, porque ele apenas reproduziu. Deixa eu dizer uma coisa para você bem séria: no reino de Deus, nós não somos chamados para revolucionar. No reino de Deus, nós somos chamados para nos sujeitar. O Evangelho de Cristo, a palavra da verdade, ela não precisa de revolucionários, ela precisa de obedientes, ela precisa de homens e mulheres que, entendendo a palavra de Deus no seu coração, não se desviam nem para a direita e nem para a esquerda, e fazem exatamente o que o Senhor mandou fazer, do jeito que o Senhor mandou fazer. A cada um de nós é dada uma visão, uma missão e os valores. A visão é chegarmos em Cristo, é levarmos aqueles que estão conosco para Cristo. O alvo é Cristo. A missão também nos dada é aquilo que nós fazemos todos os dias para chegarmos a esse lugar. E os valores estão na palavra de Deus e a gente não negocia. E se nós fizermos isto, nós vamos fazer as mesmas obras que Jesus fez, e faremos obras ainda maiores. Jesus disse: vocês farão em meu nome as obras que eu tenho feito. E o problema da igreja de perder-se é exatamente porque no meio do processo a igreja deturpa, contamina, modifica, dá o seu jeito, sai daquilo que de mais importante nós temos no caráter cristão, como homens e mulheres cheios do Espírito. A maior virtude que alguém cheio do Espírito pode manifestar chama-se a obediência. O próprio Espírito de Deus enviado por Cristo Jesus falou: ele não falará de si mesmo, ele não estará preocupado em buscar glória para si, ele vos ensinará tudo que eu já ensinei a vocês, vos fará lembrar de tudo que eu já ensinei, glorificará o meu nome. Ou seja, ele só reproduzirá. O Espírito de Deus não desceu para revolucionar, o Espírito de Deus desceu para sujeitar. Meu irmão, a obediência naquilo que você sabe que o Senhor te deu para fazer, é o que vai mudar a tua história. É obediência ao Senhor que vai nos levar ao lugar que Ele prometeu. Nós temos uma visão, Deus nos deu uma visão, e é manter-se em obediência. João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, que nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Jesus disse em João 14, verso 15, que aquele que ama obedecerá aos seus mandamentos. Jesus disse: se vocês me amarem, vocês me obedecerão. Em João 15, no verso 7, ele diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e vos será concedido. Quando Paulo fala, meu amado cooperador, eu te pergunto, Paulo era um homem cheio ou vazio do Espírito Santo?
Você tem alguma dúvida de que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que reproduziu o caráter de Cristo? Por que Paulo estava chamando Epáfras, que significa gracioso, de amado? Porque amor para Deus não é um sentimento que a gente entende no mundo, como nas novelas e tudo mais. Amor para Deus se manifesta em declaração através de obediência. Quem me ama, obedecerá aos meus mandamentos. E quem me obedece, será amado também por mim. Eu me revelarei aos obedientes. Já não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos, porque tudo quando recebi do meu Pai, isso eu tornei conhecido a vocês. Quando Jesus disse isso, que eles se tornaram amigos, não é porque Jesus tornou eles conhecidos, conhecedores do ensino de Cristo, apenas num título de conhecimento, mas porque eles conhecendo se sujeitaram. E porque vocês conheceram e se sujeitaram, vocês já não são mais servos, vocês são amigos. Abraão é chamado de amigo de Deus, por quê, hein? Porque pela fé diz a palavra, quando chamado, dirigiu-se. Dirigiu-se a uma terra que mais tarde Deus lhe daria por herança, embora ele não soubesse aonde era. Isso é muita obediência, meu irmão. Pela fé, diz a palavra, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, habitou em tendas, foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá, fez o que tinha que ser feito, realizou tudo o que tinha que realizar, única e exclusivamente por conta da obediência, e porque obedeceu, tornou-se pai da fé, pai de nações, próspero em tudo que fez. Se você olhar Gênesis capítulo 12, você vai ver que Deus lhe dá tudo, Deus lhe oferece tudo, Deus lhe transfere tudo. Deus lhe disse: você vai ser abençoado, a tua prole será abençoada, você vai ser bem sucedido em tudo que você realizar, abençoarei todos que te abençoarem. Em troca, o Senhor só pediu sujeição, apenas ouça a minha voz e vá para o lugar aonde eu te dirigir. Saia da tua casa, da tua parentela, da tua terra, e vá para a terra aonde eu lhe mostrarei. Só faz isso quem obedece. Primeira Samuel capítulo 15 mostra Deus rejeitando Saul. E a rejeição de Deus a Saul foi única e exclusivamente porque Saul era um cara obstinado, rebelde. Ele tinha uma palavra e ele resolvia fazer do jeito dele. Quando a gente está andando sem uma palavra, beleza. Quando a gente está num tempo de trevas, de ignorância, trevas aqui você entenda como uma ignorância espiritual, enfim, de propósito, às vezes a gente anda sem saber muito bem o que fazer, enfim. Esse tipo de coisa não nos traz uma responsabilidade, ao contrário, a gente vai contando com misericórdia de Deus. Agora, quando a gente tem uma palavra clara, a gente precisa obedecer, a gente precisa se sujeitar, porque isso faz toda a diferença entre viver ou deixar de viver as coisas que o Senhor tem para nós. A segunda-feira é um dia de ensino, de instrução, e uma das características do ensino é trazer alinhamento, e existem coisas que para a gente viver, a gente só precisa se alinhar, e o alinhar-se não é descobrir algo novo, é só fazer o que o Senhor já mandou fazer, é só voltar a fazer o que o Senhor já tinha dito para fazer antes, é só voltar a exercer. Talvez a gente já saiba, mas a gente se perde no meio do caminho, e hoje o Senhor está dizendo para a gente assim: volta, me obedeça, porque obedecer para mim é melhor do que sacrificar.
Eu prefiro obediência do que sacrifício. E às vezes a gente está querendo sacrificar muita coisa, e o Senhor está dizendo, não adianta nada disso, o que eu quero é um coração obediente. Davi era homem segundo o coração de Deus. Por quê? O Senhor Jesus explica. Paulo diz lá em Atos, porque ele certamente faria tudo o que Deus lhe ordenasse. Só por isso. Porque em Davi Deus achou o homem segundo o seu coração, porque certamente fará tudo o que eu ordenar. Cadê os corajosos e corajosas do Senhor aqui? Pessoas que se o Senhor mandar levantar, levantem, se mandar sentar, senta, se mandar viajar, viaja, se mandar ficar, fica. Gente que tão somente diga, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Acredita no que eu estou te falando. Às vezes a gente olha para as pessoas e valoriza a capacidade intelectual, valoriza a força espiritual, valoriza o poder de Deus, valoriza a unção, valoriza a autoridade, a gente valoriza tudo isso, mas a gente se esquece que tudo isso só é possível porque esta pessoa foi obediente. Não tem nela genialidade, não tem nela superpoderes, ela é vaso de barro, frágil, como todos nós somos, mas tem uma marca, na vida de todos aqueles que fazem a diferença na terra, em Deus, em Cristo: obediência. São pessoas que não negociam, não relativizam a sua visão, a sua missão e os valores que o Senhor já lhe ensinou. Se o Senhor conseguir, pelo seu Espírito, fortalecer essa mensagem em nós, porque o nosso coração precisa estar aberto, se essa palavra entrar no nosso coração, nós viveremos coisas extraordinárias. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, que autoridade, que poder, que unção. Talvez elas valorizem o resultado, mas a causa é só a obediência. Porque o Senhor quer nos dar poder, autoridade e unção. A igreja do Senhor vai se levantar nesses dias com poder, autoridade e unção. E não fique esperando os de fora, é conosco o que o Senhor está falando. Olha o que Paulo diz: fiel, testemunha de Cristo para conosco. Um cara que amava a Deus, sujeitando-se àquilo que o Senhor havia estabelecido. E um cara que mantinha a sua fidelidade com a igreja do Senhor. Parece aqui que o mérito é de Paulo, porque afinal de contas ele escreveu a carta, mas quem plantou aquela igreja foi Epáfras. Quem ganhou aquela cidade de Colossos foi Epáfras. Tão somente porque Epáfras disse o seguinte: eu já tenho a missão, eu já tenho a visão, eu já tenho os valores, já foi me passado, eu não vou lá para revolucionar nada, eu vou lá para me sujeitar à vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, e a vontade do Senhor será estabelecida em Colossos, e Colossos será transformada pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Se nós formos debaixo da palavra do Senhor, olha Jesus, quando enviou os apóstolos, quando enviou os discípulos, tão somente façam o que eu os ordenei, tão somente fiquem naquilo que eu já estabeleci para vocês. Olha o Senhor para Josué: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Olha o Senhor para Moisés, olha o Senhor para José, olha o Senhor com Daniel. Todos esses homens, eles provocaram sim uma transformação no lugar, mas a transformação aconteceu por meio da sujeição, por meio da obediência ao Senhor, ao que o Senhor já tinha estabelecido, a palavra que o Senhor já tinha dado. Esse final de semana nós vimos, estava o pastor Fabiano, Marlon estava lá também, nós vimos algo poderoso acontecendo, profetizado, há 7 anos atrás.
Eu fui ministrar a palavra no aniversário da Life House em Curitiba, e foi a primeira vez que eu fui ministrar, que o Senhor, que convidaram também o Alelon para ir junto, fora, e nós carregamos uma palavra há muito tempo, que o Senhor levantaria nesta igreja um ministério de louvor, com uma palavra com louvores abençoados, com canções de exaltação ao nome de Jesus, e que estas canções serviriam como uma ferramenta do Senhor para preparar corações para receber a palavra. E para que o Senhor fizesse isso, o Senhor nos deu uma forma, uma visão, uma missão e valores. O Senhor nos deu uma identidade, o Senhor nos deu um DNA. E sexta-feira lá em Curitiba eu pude ver isso. O som não estava bom. Eles tiveram que tirar leite de pedra porque havia dificuldades técnicas da estrutura, porém eles foram Alelon. Você não faz ideia do que o Senhor fez. O poder do Senhor que se manifestou, único e exclusivamente porque eles tão somente foram o que o Senhor tem dito para eles serem sempre. Não inventar a roda, apenas desfrutar a roda que já foi criada. O DNA. Isso é tão forte que no culto de ceia deste mês agora que passou, nós tivemos um dos cultos mais lindos assim da igreja. Tudo aconteceu perfeitamente, mas o louvor no culto de domingo de manhã estava pesado. Sabe aquele dia que o culto está pesado, que o louvor está pesado, que parece que tem... Aí a gente fica pensando, será que é pecado? Será que é alguém que... Às vezes a gente pensa, será que é alguma coisa séria? E eu observando o louvor da igreja, quando terminou o culto, eu chamei a Paulinha, que estava na organização do louvor da igreja, e falei assim, Paulinha, e eu percebi ela, o culto todo, ela angustiada. A gente percebe no espírito. E aí depois do culto eu chamei ela, daí Paulinha, pastor, meu Deus, estava... Que agonia, e não ia, aí eu chamei ela e disse assim, Paulinha, sabe por quê? Porque vocês começaram o culto diferente de como o Senhor mandou começar, com uma música, com uma canção diferente, e uma forma de entrar na presença do Senhor, diferente da forma como o Senhor já mandou entrar. Então não é pecado, não é nada grave, mas o Senhor recebe a obediência. E vocês querendo fazer algo novo, acabaram desviando o propósito, perdendo a identidade. O céu fechou. Porque o Senhor honra a obediência. Quando a gente não sabe, beleza, mas depois de 7 anos a gente já tem uma maturidade para entender. Já foi ministrado muitas vezes, já foi falado muitas vezes. Eu louvo a Deus por pessoas como a Paulinha. A Paulinha disse assim, é verdade, pastor. Me perdoa, porque eu achei que isso, aquilo, a ideia foi minha, ela disse. Mas obrigado pela ideia, beleza. Na sexta-feira lá foi a Paulinha que ministrou. Meu irmão, ela não se continha com a glória de Deus que foi derramada sobre ela, porque ela fez o que o Senhor mandou fazer. É incrível quando a gente faz o que o Senhor mandou a gente fazer. O Senhor se compromete e garante aquilo que Ele estabelece, aquilo que Ele gera. E nós temos, como igreja, uma identidade clara. Ali naquele quadro nós temos a visão da igreja. Na quarta-feira o pastor Léo veio pregar aqui, e veio um pastor que estava aqui conosco, que ele criou em Sinop. Sinop é Mato Grosso? Sinop é Mato Grosso, né? Ele fundou uma igreja em Sinop, a igreja cresceu demais, eles criaram, Deus deu a eles um planejamento, uma estratégia de ensinar robótica para as crianças da igreja, por meio de Lego. E o projeto que eles criaram na igreja é tão especial, maravilhoso, que o dono da Lego pegou um avião e veio em Sinop, na igreja, conhecer o projeto pessoalmente. Olhou o projeto, ficou maravilhado com o projeto,
patrocinou o projeto. Quem é que dá sabedoria mesmo, só para a gente lembrar? Esse pastor, ele é alguém assim, muito usado por Deus nessa coisa de empreender na igreja de Cristo, de trazer. E ele estava aqui na quarta-feira e a gente saiu para almoçar, para jantar depois, e ele começou a compartilhar. Ele disse assim para mim: quem é visionário sabe respeitar a visão. Ele começou a dizer para mim: pastor, eu fiquei muito feliz com a visão da igreja. E ele contextualizou a visão, ele sintetizou a visão de uma forma como poucos sintetizaram. Ele disse: olha, eu vi vários quadros, e cada quadro eu li a visão inteira. Cada quadro é como se fosse um quebra-cabeça montando tudo aquilo que o Senhor deu para vocês, mas em toda a visão eu percebi que ela é focada, voltada em vidas. E aí eu disse para ele: nós temos uma palavra dentro da igreja que nós servimos a Deus servindo pessoas. E ele disse: foi isso que eu li na visão. E essa visão, quando o Senhor me deu, foi algo inspirado completamente na sua palavra, inspirado completamente no propósito de Deus para essa igreja. Quem está conosco desde o início sabe, eu não pedi para ser pastor dessa igreja. A primeira palavra que eu recebi, que eu seria pastor dessa igreja, foi no caixão do meu pai, velando. Eu estava velando o meu pai, e uma pessoa desconhecida, que eu não conhecia, não sabia quem era, passou no cordão de isolamento que tinha, que as pessoas passavam para se despedir, passou e disse aquela palavra da palmeira, que ia arcar e que Deus iria levantar e queria me usar para isso. Ali eu só recebi a palavra, mas eu não entrou no meu coração, não entrou. Depois, a segunda vez que eu ouvi uma mensagem do Senhor clara sobre assumir a responsabilidade do ministério, eu estava sentado na minha sala da rádio, com uma proposta em cima da mesa, salarial, de um salário de 15 mil reais, para eu ir para Joinville, administrar os meios de comunicação em Joinville. Vai para lá, fica lá, cuida de lá, salário inicial 15 mil. Alguém aqui não balançaria? Não havia igreja, não havia ministério, isso foi muito antes de nós começarmos a igreja. Eu precisando de recursos, um salário excepcional, e eu estava considerando a ideia, quando entrou uma mulher e disse assim: o Senhor está te dizendo, uma pessoa foi lá na rádio para falar comigo, o Senhor me manda aqui para te dizer que o Senhor vai te levantar nessa nação, para você não aceitar propostas humanas, e para você tão somente ficar aonde eu já te estabeleci, dependendo única e exclusivamente do Senhor, porque eu vou sustentar você e a sua casa. Três anos depois disso, isso foi 2011, metade de 2011, 2 anos depois disso, em 2013, nós estávamos na casa do pastor Fabiano, uma virada de ano, e quando eu disse não para aquela proposta, meu irmão, fecharam, sabe quando o céu, quando fecha tudo? Você fica pensando: meu Deus, eu sou muito tanso, uma proposta certa, por uma palavra de alguém que eu nem sei quem é. 2 anos, crises de estresse, parar em hospital, meu irmão, não gosto nem de pensar. Nós estávamos lá na casa do pastor Fabiano, o pastor Fabiano disse assim, nós estávamos na casa dele para passar a virada do ano, e na hora da oração, o Senhor falou comigo: olha, esse ano vai começar a igreja. E o Senhor plantou dentro do coração a visão. Estávamos eu, pastor Fabiano, Fê, Elisa e B. Ali começou a igreja. 1 mês depois a gente se reúne na garagem. E as pessoas foram chegando, foram sendo acrescentadas, foram vindo. E nós fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, somente fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer.
No ano de 2017, eu estava vivendo um dilema, um conflito, porque a igreja havia crescido. Nós fomos lá para aquela sala, depois da oficina do Fabiano. A igreja foi crescendo muito, mas o espaço era pequeno, a gente conseguia estar em todos os lugares. Quando a gente se mudou para cá, a própria natureza, a geografia do lugar, por ser maior, a gente se afastou, corporalmente falando. E eu comecei a perceber que as pessoas estavam desviando-se do propósito de Deus para dentro da igreja, para nós. E esse desvio não era um desvio voluntário, não era algo maquinado, não era uma rebeldia, não era alguém se opondo contra nós, era uma falha na comunicação, era um ruído, porque eu carregava a visão, mas eu não havia ainda explanado a visão. Quando alguém me perguntava sobre alguma coisa na igreja, eu sentava com a pessoa e dizia para ela: olha, no ministério tal você faz assim. E aí o líder, aqueles que absorvem melhor, pegavam, começavam a fazer, mas sem algo escrito, é inevitável, chega uma hora que você começa sem querer fazer de outra forma, e vai deturpando, e quando vai desviando, meu irmão, é onde as coisas começam a dar errado. Nós não prosperamos se nós não obedecermos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Aqui na igreja nós só estamos avançando porque o Senhor tem nos dado essa direção de permanecer firmes na retidão daquilo que Ele mandou fazer. Aí eu, vivendo esse dilema, comecei a orar ao Senhor: Senhor, me dá uma condição, uma sabedoria de eu conseguir colocar para fora o que está dentro, de eu conseguir escrever claramente para as pessoas, para elas entenderem, porque elas não são culpadas, o culpado sou eu que não consigo expor. E eu orei por uns 6 meses, até que um dia, de madrugada, 3 horas da manhã, o Senhor me acorda e disse: escreve a visão. E eu sentei na minha cama, comecei a escrever, peguei o iPad, liguei e comecei a escrever. Das 3 às 5 horas da manhã eu escrevi o que estava ali. Tudo foi o Senhor que deu. E você sabe o que tem acontecido? Todos aqueles que no nosso meio têm feito o que está ali, estão prosperando, estão crescendo, e a gente pode chamar de amados do Senhor, porque é exatamente o que o Senhor nos mandou fazer. Isso serve para tudo. Se você tem um negócio, você tem que pedir ao Senhor a visão desse negócio, a missão para esse negócio e os valores. Se você já tem, peça ao Senhor sabedoria para que você possa expor isso para os teus funcionários, porque aí você terá aliados. Se você é um pai de família, você precisa sentar com seus filhos, com a sua esposa, e dar a eles a visão que o Senhor deu para você, porque os seus filhos, a sua esposa, são cooperadores daquilo que o Senhor tem para a sua família. Noé introduziu todos no seu plano que Deus deu a ele. Deus não deu à família, Deus deu a Noé. Mas Noé em algum momento sentou na mesa e disse: nós precisamos construir uma arca, e o plano está aqui. Essas são as dimensões, este é o material, este é o prazo, é para isso que o Senhor quer, esta é a visão, o Senhor vai vir. Qual é a nossa missão? Vamos para a floresta arrancar cipreste. E a Bíblia diz que ele se tornou herdeiro da justiça, que é a segunda fé, porque sendo avisado daquilo que ainda não se via, porque isso é a visão é aquilo que eu enxergo de olhos fechados. Visão não é aquilo que os meus olhos veem, visão é aquilo que quando eu fecho os olhos eu vejo. O que você vê quando você fecha os olhos a respeito do seu futuro? O que você enxerga quando você fecha os olhos? Isso é visão. Quando avisado, construiu. Então eu já falei muitas vezes sobre a visão da igreja. Eu não quero aqui hoje falar propriamente sobre a visão, mas eu quero trazer para você o embasamento bíblico de cada parte dessa visão, porque isso também é muito importante. Depois que a gente colocou isso aqui no quadro da igreja, mudou muito a igreja facilitou muito o trabalho da igreja, porque as pessoas que vêm ao nosso meio, elas escolhem, elas olham e veem: tem a ver comigo? Tem a ver com o propósito de Deus para a minha vida? Tem
É o que eu sempre desejei e talvez eu não sabia expressar, ou é aquilo que eu descobri que eu quero fazer? Então ótimo. Não é. Há diferentes dons, ministérios, formas de atuar, o Espírito é o mesmo, não se trata de estar certo ou estar errado, se trata de que, para nós é isto. E quando a gente se sujeita a isto, meu irmão, Deus nos faz crescer, crescer e crescer. Olha o ministério de louvor hoje, foi ou não foi uma bênção? O que eles foram? Leilão. Esse pessoal é lá de Blumenau, gente? E a igreja de Blumenau é uma igreja que nós estamos cuidando há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, já faz 2 anos, 1 ano e meio, que era a igreja Palavra Viva, que o pastor é meu pastor, é o bispo Flori, igreja que eu amo, pastor que me pastoreia, mas é um fato, de que apesar de sermos irmãos, tem diferenças, e eu vejo eles lá fazendo, reproduzindo, meu irmão, a igreja está crescendo, porque eles não estão lá em obediência ao que o Fernando mandou, eles estão lá sujeitos ao que o Senhor estabeleceu para essa igreja, e é isso que a gente tem que entender. Você já reparou que muitas vezes, pastores, eu vou puxar mais aqui a brasa para a igreja, mas no mundo corporativo é a mesma coisa. Vamos pegar então, para tirar um pouco de igreja, vamos pegar histórias de famílias importantes, que construíram grandes coisas na nossa cidade, sem citar nome, mas você provavelmente se lembra de famílias que outrora eram respeitadíssimas, conceituadíssimas, riquíssimas e prósperas na nossa cidade, e que quando morreu o patriarca, foi se diluindo. É aquela história do vô rico, do pai nobre e do neto pobre. Você já ouviu falar disso? Empresas grandes, familiares, que se acabaram em nada depois de 2, 3 gerações. Por quê? Porque a visão se deturpou. Porque o visionário morreu sem conseguir compartilhar a visão. E os que ficaram andaram em outro trajeto. Meu irmão, não importa o que a gente faça na vida, a gente não faz nada sem o favor de Deus. É Deus quem abençoa, é Deus quem faz prosperar, é Deus quem enriquece. E se Deus nos dá uma visão, se o Senhor te tornou um visionário, a tua responsabilidade não é só respeitar e honrar, a tua responsabilidade é que a visão prevaleça e continue, mesmo que você não esteja mais vivo, mesmo que você vá embora. Por que a igreja prosperou? Porque Jesus foi aos céus, e eles fizeram exatamente o que Jesus mandou fazer, porque Jesus foi, dizendo, um dia eu volto, e Jesus deixou a eles uma missão: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu transmiti a vocês, e eu estarei com vocês por todos os dias, até o fim dos tempos. E eles fizeram exatamente o que Deus mandou fazer, e enquanto fizeram, prosperaram. Quando é que foi que a igreja sofreu os piores reverses na história? Quando a igreja se desviou do propósito. Então guarda isso no teu coração, é a visão que nos sustenta, é aquilo que Deus estabeleceu na sua vontade, que vai nos fazer chegar a lugares, e é manter o coração reto, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha só o que diz lá o texto: ser uma igreja com um ministério de louvor, vamos começar no primeiro lá, ser uma igreja com milhares de irmãos que amarão o Senhor Jesus Cristo de todo o coração, influindo e propagando com a própria vida em cidades, nações, por meio da pregação do Evangelho do Reino de Deus, sem fronteiras sociais, religiosas e culturais. Isso aqui eu poderia dar um monte de exemplo bíblico, mas o maior deles é o próprio Cristo, que durante os seus dias de vida na terra, pregou em Israel, foi em Gadara, atravessou regiões, foi a Tiro, foi a Sidom, sentava com publicanos, sentava com pecadores, sentava com prostitutas, sentava com sacerdotes, sentava com todas as pessoas, pregava o Evangelho sem fronteiras
culturais, religiosas, era inclusive atacado por isso, porque a religiosidade criava grupos, e Jesus não foi dado a grupos. Jesus era aquele que pregava a todos, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então nós não somos uma igreja de panelas, nós não podemos ser uma igreja que se fecha em nós mesmos, nós precisamos ser uma igreja que haja uma variedade, uma diversificação de povos, de pessoas, de culturas no nosso meio, uma igreja que influencie, uma igreja que seja um extrato da sociedade, uma igreja que abra a porta da palavra, que por onde vá, ela possa influenciar, ela possa pregar o amor de Jesus, ser uma igreja com um ministério de louvor alinhado com os céus, em profundo e sincero relacionamento com o Pai, atraindo multidões que adorem a Jesus, preparando corações e ambientes para a pregação da palavra de Deus e para a salvação de vidas. Você sabe onde é que está a visão do louvor, do hálito da igreja? Quantos nós temos aqui do ministério do louvor? Quantos nós temos aqui, que são do ministério do louvor? Salmo de número 100. Aí você vai entender agora por quê de nós fazermos exatamente como o Senhor mandou. Existem muitos ministérios de louvor, muitas igrejas, muitas formas, mas a nós o Senhor deu uma palavra, Salmo de número 100, essa é a visão do ministério de louvor da igreja: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor é leal e eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Eu falei para você sobre o culto de domingo de ceia. Por que o culto de domingo de ceia começou travado? Porque começaram o culto com um louvor, que não era este cântico alegre que o Senhor manda entrar na presença dele. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Eu falo diligentemente para o pessoal do louvor: quando você começar o culto, comece o culto com alegria, dando graças, bendizendo o nome do Senhor, chamando as pessoas para adoração, com um sorriso no rosto, dizendo: olha, hoje é uma noite onde a graça do Senhor vai te acompanhar, o Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre, Ele é grande, Ele é poderoso, alegria. Abraça o teu irmão, dê um sorriso e entra com uma louvor de adoração. Não é simplesmente um marketing, uma coisa técnica, é um mandamento da palavra. Entrem, não é saiam, é entrem na sua presença. Meu irmão, imagina você fazer uma festa para alguém, e aí você chama ela na sua casa, ou o contrário, alguém faz uma festa para você, diz: cara, vem aqui em casa, a gente está te esperando, vem aqui, eu vou fazer um café para você, uma janta para você, estou aqui, vou te receber com a minha família. Aí você vai todo feliz, afinal de contas a pessoa te convidou para ir na casa dela. Quando ela te recebe em casa, ela diz assim: entra aí, que bom que você veio, fica à vontade aí, banheiro é lá, ó. Como é que você vai se sentir? A palavra do Senhor está dizendo: entrem. Meu irmão, nós estamos entrando na sala do trono em adoração, nós estamos entrando nos átrios do Senhor. Entrem com cânticos alegres. Quando a gente faz isso, o céu abre. O louvor é o que o Senhor quer. Eu não estou dizendo que quem não faz isso é errado. O que eu estou dizendo é que de nós o Senhor pediu isso. Essa igreja aqui, o Senhor quer que entre com alegria. Tem igreja que talvez o Senhor aceita que entre chorando, tudo bem? Que entre triste, tudo bem? Que entre com outros tipos de cântico, tudo bem? A nós o Senhor mandou entrar com cânticos alegres, que digam e que exaltem e que glorifiquem e que bendigam o seu nome, porque Ele é fiel e o seu amor dura para sempre. Então, para nós, culto, quando a gente vem para o culto, a gente já vem na certeza: eu vou entrar na presença do Senhor, eu já venho me alegrando, eu já venho me preparando para entrar com alegria.
É isso que o Senhor quer de nós. Quando a gente faz dessa forma, não por performance, mas de coração alegre, o culto é outro. O culto é outro. Pode reparar, estou te falando aqui o que o Senhor nos deu, pode reparar a partir de hoje. Quando você ver em cima do altar o louvor com alegria, celebrando desde o primeiro acorde, você vai perceber que o culto é outro. A palavra flui de outra forma, o ambiente é de outra forma, o mover do Espírito é outro, porque o Senhor está recebendo o culto que Ele pediu para nós oferecermos a Ele. Este é o sacrifício vivo, santo e agradável que nós oferecemos ao Senhor. Aí vai lá. Ser uma igreja que acreditará no perdão e na próxima oportunidade de Deus para todos, trabalhando com todas as forças para que haja reconciliação do indivíduo com o Senhor Jesus e, consequentemente, com a igreja por meio de uma mudança de mente e comportamento provenientes da obediência à palavra de Deus. Também tem muitos textos, mas o texto principal sobre essa visão, no dia que o Senhor foi me dando, Ele foi confirmando cada texto com a palavra. O texto principal é 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Pois se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Se nós não acreditarmos que o indivíduo pode se reconciliar com o Senhor, nós não somos o que o Senhor mandou nós sermos. Então, quando eu prego, eu preciso acreditar. Por isso que a gente prega sempre dizendo: há uma nova oportunidade do Senhor. Hoje é uma noite que o Senhor pode transformar a tua vida, reconciliar, consertar a tua casa, trazer você de volta. É dando a oportunidade de um indivíduo se arrepender, é sempre acreditando na próxima oportunidade do Senhor, é crendo que se estamos vivos, temos uma oportunidade. Isso precisa ter uma prática não de plataforma, mas de característica, DNA da igreja. Porque eu já vivi isso, gente. A gente pregar reconciliação, a gente pregar nova oportunidade, a gente pregar nova chance, e às vezes no nosso convívio não há essas oportunidades. Errou comigo, errou uma vez só, pisou no meu carro, errou uma vez só. E aí a gente quer manifestar o amor de Deus se a gente não é capaz de dar uma oportunidade, de dar uma chance do 70 vezes 7, da outra face, da túnica e a capa, e tantas coisas que Jesus ensinou. Aí às vezes a gente está pregando isso. Quando eu falo isso, eu não estou falando apenas para que você mantenha o funcionamento ministerial. Guarda isso no teu coração. Não é para que se mantenha o funcionamento das estruturas e ministérios e departamentos da igreja. Se você está no CI, se você é membro dessa igreja, você acredita que aqui o Senhor te plantou, você precisa manifestar a reconciliação aonde você está. Senão você está indo contra o que Deus estabeleceu para você nesse lugar. Então nosso coração tem que estar apto, disponível para a paz com todos. Teremos? Não teremos. Todos desejarão? Não. Mas no que depender de nós, haverá chance. No que depender da oportunidade, se nós pudermos dar, nós daremos uma segunda oportunidade. Nós ficamos bravos, nós ficamos revoltados, todos nós ficamos, eu também fico. Tem hora que eu digo: quer saber de uma coisa? Para mim deu. Mas aí daqui a pouco começa a vir: não, Fernando, Deus te deu o ministério da reconciliação, e aí é o trabalhar do Senhor. E o que o Senhor quer? Obediência. Volta a praticar as obras do princípio, volta a praticar as obras do princípio. Ou seja, a gente tem que estar sempre checando o nosso coração, porque é nos dado isto, ser uma igreja com pastores e líderes altamente capacitados na palavra de Deus e preparados em qualquer tempo para atenderem as demandas dos membros, auxiliando espiritualmente com sabedoria e sobretudo com amor. Aqui na igreja tem uma prática, quem prega a palavra sabe, que eu tenho uma prática de chamar para pregar em cima da hora. Pastor Jean pregou domingo agora. Quem estava domingo? Foram ou não foram cultos abençoadíssimos? É o pastor mais novo da igreja, ordenado, a primeira vez que pregou no domingo, e Deus usou. Sabe quando é que eu chamei ele? No sábado. Sabe o que ele disse? Sim. Sim. Mas por que disse sim? Porque tinha a palavra, meu irmão. Porque tinha a palavra. Porque a gente não estuda para pregar, a gente estuda para viver.
A gente tem que estar preparado em tempo e fora de tempo, é um mandamento, é uma palavra. Paulo disse para Timóteo: esteja pronto, preparado em tempo e fora de tempo, para exortar, corrigir, ensinar qualquer pessoa que peça. Pedro diz assim: vocês têm que estar pronto para dar a qualquer um a razão da esperança que há em vocês. É uma palavra de Deus. Por que eu deixo para chamar em cima da hora? Para que se cumpra isso, para que a gente entenda que nós não somos pregadores da palavra, tem plataforma, então eu vou estudar. Não, a Bíblia é o nosso manual de vida, e se nós tivermos palavra de Deus em nós, a palavra vai fluir na hora que for necessário. E mais do que isso, não criar um entendimento de que eu preciso preparar para a plataforma. Meu irmão, a maior mensagem que o Senhor pode te dar para pregar, pode ser amanhã numa fila de banco. E aí? Só será possível se nós estivermos altamente capacitados. A Bíblia diz assim: apresentem-se a Deus como um obreiro aprovado. A palavra está dizendo o seguinte: vai se apresentar ao Senhor, apresente-se aprovado, ou seja, busque, cresça, prepare-se, absorva, faça da palavra de Deus um devocional diário, faça dela um instrumento de uso permanente, até que ele venha, meu irmão, todos os dias. Uma vez eu li uma frase de alguém muito importante, que agora eu não consigo me lembrar o nome, mas ele dizia o seguinte: para quem prega a palavra, e pregadores não são apenas aqueles com o microfone na mão, para aquele que prega a palavra, um dia sem ler a Bíblia é um dia perdido. Um dia sem ler a Bíblia é um dia perdido. E de fato, meu irmão, para quem tem a chamada, e nós somos o quê? CI, nós somos o quê? Um ministério evangelístico. Quando eu digo para você que nós vamos pregar a palavra, irmão, talvez você nunca venha aqui na frente com o microfone na mão, mas o Senhor vai te usar poderosamente para pregar o Evangelho. Se você faz parte dessa igreja, o Senhor vai te levantar como um grande evangelista nessa nação. Alguém que vai pregar o Evangelho, vai pregar em tempo e fora de tempo, em cada oportunidade, aonde surgir uma oportunidade, o Senhor vai te chamar, e quando o Senhor te chamar, o Espírito Santo vai lá na gavetinha, que você guardou o conteúdo, vai puxar, e daquela gaveta vai sair palavras de vida, para aquele que lhe ouvir, e aquele que lhe ouvir, vai ser alcançado e salvo, pelo poderoso nome de Jesus. Então a gente precisa, é uma visão, ser uma igreja que se relacionará por meios de comunicação, multimídia e de todas as tecnologias disponíveis, virtuais disponíveis, porém, priorizando acima de tudo o hábito, o valor da comunhão, o partir do pão, o hábito da oração, uma igreja com contato físico, com convivência, dos irmãos em congregação, servindo a Deus e ao próximo, unidos em amor. Onde é que a gente pegou isso? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 diz que eles se reuniam em todo o tempo, no pátio, nas casas, no partir do pão, nas orações, tinham tudo em comum, não consideravam sua coisa alguma, eles tinham como prioridade de relacionamento o contato, a comunhão, a congregação, e eles utilizavam também, na época de Atos, não havia rede social, a grande rede social eram as festas, tanto é que o Senhor se manifesta numa festa. Pentecoste era uma festa que o mundo inteiro vinha para Jerusalém. O mundo que existia naquela época estava em Jerusalém quando o Espírito desceu. Isto era o Facebook, o Instagram daquele tempo. Então o Senhor utilizou-se de redes de relacionamento social. Por isso que a gente utiliza, e é importante a igreja estar, mas isso não pode substituir a comunhão. Isto serve para pulverizar, mas o que fortalece a igreja é a comunhão. E a comunhão se dá com olho no olho, com aperto de mão, com gente na casa de gente, com relacionamento pessoal. A gente não pode substituir isso. Nós não podemos nos tornar uma igreja virtual, uma igreja onde a gente se alimenta somente do YouTube, onde a gente se alimenta somente das palavras dos devocionais que o pastor manda na lista de transmissão, não, uma igreja que se relaciona, uma igreja que procura. São tantos cursos, são tantas ofertas, são tantas coisas que a gente faz para promover comunhão. Tudo que a gente faz tem esse propósito. Nós vamos fazer agora no dia 14 a noite do hambúrguer. O valor financeiro vai ser para a construção do banheiro, mas sobretudo é o relacionamento. Quantas amizades, quantas pessoas se fortalecem, quantas pessoas se consolidam na igreja. Eu cansei, meu irmão,
de trazer pessoas para dentro da igreja, fazê-las se firmar na igreja através de conexão, conectá-las com alguém. Eu já vi gente indo embora, gente que eu convidei. Uma vez eu convidei um casal para eles virem na igreja, encontrei eles na praça de alimentação do Angelone, trocando figurinha da Copa com o Bernardo. E aí eu falando, trocando figurinha, eles me reconheceram pela voz. Na época eu estava na rádio. Seu Fernando, eu sou. Já pensei, meu Deus, será que eu falei alguma coisa errada? Aí eles assim, eu te ouço na rádio. Eu falei, que legal e tal. E aí eles estavam meio perdidos, querendo congregar, foram numa igreja, foram na outra. Eu convidei eles porque naquela semana havia um jantar na igreja. Eu convidei eles. Foram no jantar, participaram do jantar. Quando acabou o jantar, eles estavam saindo e indo embora. E eu, por coincidência, estava na porta. Quando eu vi eles indo embora, eu disse: vocês já vão embora? Já, pastor? Gostaram? Estava bom? Não, estava bom, mas estavam indo embora. E eu percebi que eles não tinham se ligado com ninguém. Eu falei: não, vem cá, deixa eu apresentar para vocês. Eles eram gaúchos, e tem uma gauchada aí na igreja, né, gente? Eu achei uma mesa que tinha chimarrão, coloquei eles ali ficaram. E eles se firmaram na igreja, eles passaram a congregar conosco, porque é a comunhão que consolida. Isso precisa partir de todos nós, gente. Se nós já estamos relacionados dentro da igreja, a gente precisa trazer pessoas para o relacionamento. Tem muita gente no nosso meio, congregando conosco, meses. Eles entram e saem, e ninguém chegou neles ainda. Quanto tempo será que eu, como pastor, vou conseguir sair daqui e chegar nessa pessoa? Quem senta da metade para trás, eu levo 1 hora para chegar lá atrás, quando o culto acaba. Como é que isso vai acontecer? No relacionamento que a igreja vai desenvolvendo uns com os outros, incluindo uns aos outros. Tem muita gente no nosso meio com potencial, com sede, com desejo, com vontade, querendo participar, e a gente só precisa chegar, porque a gente precisa ser essa igreja que se relaciona sobretudo com comunhão, com contato. É muito mais cômodo a gente se fechar no nosso grupinho que a gente já conseguiu dentro da igreja, mas meu irmão, igreja não é para isso. Igreja é para que o Senhor vá acrescentando a cada dia aqueles que são salvos. E quando eles são acrescentados, eles se sintam parte. Se a pessoa não tiver senso de pertencimento, ela vai ficar conosco alguns meses, porque o culto é uma bênção, a palavra é uma bênção, mas todo indivíduo precisa de relacionamento. Sem relacionamento o indivíduo não fica. Tem muita gente que às vezes está passando uma certa fome espiritual, mas tem relacionamento, e por isso fica onde está. Deus deu palavra, a nós Deus deu um ministério de louvor abençoado, deu uma estrutura abençoada. A gente só precisa dar às pessoas o senso de pertencimento, e isso precisa partir de cada um de nós, que somos membros, que somos ativos, que somos líderes, em nome de Jesus. Amém? Gente, é tanta coisa ali. Eu acho que eu vou parar. Que horas tem? Jesus, eu vou parar. Vamos colocar de pé. Senão a gente vai embora. Mas o que eu queria que você guardasse no teu coração nessa noite é: obedeça o que o Senhor te deu. Obedeça. Se você tem uma palavra de Deus, obedeça. Se você tem uma instrução do Espírito, obedeça. Se você tem uma missão, cumpra. Se o Senhor te deu uma visão, foque novamente, não desfoque. Não se distraia, porque afinal de contas a vida que será plena, a vida que fará sentido é a vida de propósito, gente, não é outra vida. Não existe outra vida para nós desfrutarmos. Num ano de usufruto não tem como desfrutar se não tiver focada. O nosso alvo é Cristo, a missão a cada um de nós já foi dada, os valores a gente aprende sempre que a gente senta para ouvir uma palavra. O Senhor vai nos dando valores, fortalecendo valores, restaurando valores. E quando a gente coloca o nosso coração em obediência, é só obedecer. Não vai demorar quase nada, você vai ver. Você estará num lugar de glória. Você estará num lugar de grandes testemunhos. Você estará num lugar onde, para as pessoas, você se tornará referência. E as pessoas até vão te elogiar: meu Deus, que ungido, que autoridade, que poder, que sabedoria, que conhecimento, que unção, que tanta coisa. E aí as pessoas vão te perguntar e você só vai dizer uma coisa:
eu só resolvi obedecer. E o Senhor fez tudo. Porque quando a gente obedece, Ele faz tudo. Feche seus olhos, vamos orar.